Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre três importantes características dos ativos financeiros: o lastro, as garantias e a liquidez. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre os ativos financeiros, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Bom, primeiro vamos falar de lastro, né? Então, fora do mercado financeiro, lastro é um termo muito usado no mundo náutico que significa um determinado peso que se coloca no fundo das embarcações para dar equilíbrio e estabilidade para essas embarcações, né, para não virar. Quando a gente transporta esse termo para o mundo, para o mercado financeiro, o significado é parecido, porque o lastro de um ativo financeiro acaba sendo uma espécie de bem ou atividade da economia real que vai acabar dando um valor implícito para os ativos financeiros. Porque quando alguém compra, né, quando alguém entrega o dinheiro por um ativo financeiro, o que diz para essa pessoa que está comprando que aquele ativo financeiro realmente vale alguma coisa, né? Tem um valor implícito dentro dele? É o lastro. Um ativo financeiro ele precisa estar ancorado em alguma atividade, em alguma coisa da economia real para valer alguma coisa. Porque se um ativo financeiro não tem um valor implícito, não tem um valor dentro dele, ele acaba sendo, no final das contas, uma bolha. Vamos pensar, por exemplo, na sistemática de um cartão de crédito. O cartão de crédito, normalmente, quem tem mais renda tem mais limite. Quem tem menos renda tem menos limite. Então, a renda acaba sendo o lastro do limite concedido pelo banco para o cliente. Imagina que um banco conceda, por exemplo, para um cliente que tem uma renda de um salário mínimo, um limite de 100 mil reais. Se essa pessoa usar o limite de 100 mil reais, dificilmente ele vai conseguir arcar com a dívida. Então, aquele recebível que o banco tem de 100 mil reais daquele cliente, na verdade é uma bolha, né? Não vale nada, porque ele não estava lastreado numa alta renda do cliente. Quando a gente pensa numa ação de uma empresa, por exemplo, quando a gente está comprando uma ação de uma empresa, o que diz que aquela ação vale alguma coisa? Bom, a ação é um pedaço do patrimônio da empresa e o que diz que aquele patrimônio vale alguma coisa é a própria atividade econômica daquela empresa, né? O fluxo de caixa que aquela empresa gera. Veja que o lastro não é garantia de pagamento. Pensar de novo no exemplo do cartão de crédito, um cliente que tem alta renda e usa um alto limite de cartão de crédito, não necessariamente ele vai pagar aquela dívida. Lastro não é garantia. Tem muitos lugares por aí, inclusive na internet, que se referem a lastro e garantia como coisas, como sinônimos. Na verdade, não é bem isso, né? Lastro é aquilo que dá peso para o ativo, é aquilo que demonstra que aquele ativo tem um valor implícito, mas não é garantia de pagamento. E é aí que nós entramos na segunda característica importante dos ativos financeiros que eu quero tratar nesse vídeo, que são as garantias. As garantias, sim, são aqueles instrumentos que vão ser usados para saldar uma dívida, saldar um compromisso de um devedor original, de um tomador de recursos, quando esse não faz essa quitação, né? Quando ele não paga a dívida. As garantias são instrumentos extremamente comuns no mercado financeiro, vários títulos são resguardados por garantias, mas nem todos os ativos financeiros possuem garantias, por exemplo, os instrumentos de renda variável, né? As ações, tipicamente. Quando se compra uma ação, você está comprando um pedaço do patrimônio de uma empresa, mas não existe nenhuma garantia de que aquilo vai dar certo e não existe nenhuma garantia de que quem comprou uma ação vai reaver o seu dinheiro. Normalmente são bens e direitos que o tomador de recursos deixa em garantia para o fornecedor de recursos. Assim, se esse tomador de recursos não honrar com a sua obrigação, esses bens dados em garantias vão ser usados para quitar a dívida. E esses bens e direitos assumem formas diferentes, pode ser desde imóveis, né, ou automóveis, né, garantias físicas, como pode ser também saldos em conta deixados em garantia, ou até valores recebíveis, né, recebíveis futuros que os tomadores de recursos têm, que ele pode comprometer e deixar em garantia para os fornecedores de recursos. E, naturalmente, quanto maiores forem essas garantias, quanto maior percentual do recurso tomado essas garantias representarem, maior vai ser o incentivo para os fornecedores de recursos colocarem dinheiro na mesa, né? Comprarem os ativos financeiros e fornecerem seu recurso. E por fim, mas não menos importante, vamos falar de liquidez. A liquidez de um ativo financeiro é a facilidade que aquele ativo financeiro tem de ser convertido em dinheiro. Mais especificamente, de ser convertido em moeda, até porque saldo em conta corrente também é moeda. A gente vai falar mais disso num vídeo futuro que eu vou fazer sobre os meios de pagamento. Então, liquidez é essa facilidade que um ativo financeiro tem de ser convertido em moeda.
né? Existem ativos mais líquidos, que são aqueles que facilmente são convertidos em moeda, e aí o dinheiro pode ser usado para qualquer outro fim. Por exemplo, um determinado agente econômico tem lá um ativo financeiro de 100 mil reais, ele resolve se desfazer daquilo ali, transformar em dinheiro para poder pagar uma dívida que ele tem, para poder dar entrada no imóvel, para poder comprar um carro, enfim, para fazer o que ele quiser. E existem ativos menos líquidos, aqueles ativos que demandam um certo trabalho, demoram um pouco para serem convertidos em dinheiro, né, em moeda, e poderem ser usados em outros fins. Como eu falei, num vídeo futuro eu vou falar sobre os meios de pagamento e a gente vai entender exatamente o que é moeda, né, que é o papel moeda em poder do público, mais os saldos em conta corrente. Mas isso vai ficar para vídeos futuros. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.